Vamos lá, pessoal. Estarei respondendo aqui algumas questões desse exercício número 2. A primeira, né, que foi onde vocês tiveram dificuldades, fala sobre número perfeito. E o que seria um número perfeito? Um número perfeito, pessoal, é todo aquele número cujos seus divisores, né, somados, tirando ele mesmo, tem como resultado o próprio número. Um bom exemplo é o número 6. Né? Por quê? Se eu pegar os divisores do 6, que são 1, 2 e o número 3, quando eu somo esses números, eu tenho como resultado o número 6. Outro exemplo seria o número 28, que quando eu somo os divisores, né, eu vou ter como resultado 28. Vamos lá, os divisores são 1, 2, 4, 7 e 14. 14. Quando eu somo esses números aqui, lembrando que eu não posso contar o 28, também não, viu? É fora ele. Então, quando eu pego aqui, ó, 1 mais 2, 3, mais 7, 10, 4 mais 14, 18, mais 10, 28. Então, eu tenho como resultado o número 28. Então, bons exemplos são números perfeitos 6 e o 28. Tem mais alguns, né? Mas são números maiores. Se eu não me engano, 400 e alguma coisinha. Né? Então, vamos lá para a parte da codificação, que é o importante. Para essa questão, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de criar já uma variável, eu vou chamar ela de limite. Vou criar uma variável aqui chamada de limite. E eu vou atribuir ela o meu intervalo que eu quero procurar por esses valores perfeitos. Então, vou atribuir o valor de 100, por exemplo. Né? Ponto e vírgula, aí vem. Depois disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um laço for. Vou criar um for aqui básico. Né? Fechei ele. Né? Automaticamente aqui a ideia já colocou que eu quero o limite ser esse valor aqui, né? Limite. Show. Aí, lá na alternativa aqui, ele fala o seguinte, que não seja permitido ler um número menor ou igual a 1. Como eu não estou recebendo um valor, estou trabalhando com valores estáticos, então eu posso vir aqui e colocar 2. Então esse for vai inicializar com o valor 2 e vai até o limite. E quando isso acontecer, ele incrementa. Show? Pular aqui algumas linhas. Dentro desse meu for, eu já vou criar aqui uma variável que eu vou chamar ela de soma. Por quê? Toda vez que minha condição for verdadeira, eu vou realizar aquela soma. Então vai ser 1 mais 2 mais 3, por exemplo, no caso do valor 6. Então eu vou criar essa variável aqui, vou atribuir a ela o valor 0, né? E vou criar outro for. Eu vou criar aqui, né? Criei. Vou fazer algumas mudanças aqui. Eu vou inicializar ele com o valor 1, né? E também eu vou colocar o seguinte, ele não vai, esse for aqui meu, ele não vai até o limite, ele vai até o i. Então, aqui vai ser o seguinte, vai ser i, né, j. Enquanto o j, que inicializou com 1, for menor ou igual a i, ele vai repetir. Né? Vai ser um laço dentro de outro laço, só que esse laço aqui interno, ele é menor do que o externo. Aí, aqui dentro, vamos fazer alguns cálculos. O primeiro é o seguinte, eu vou criar um if, que vai fazer aqui a comparação, por exemplo. I, resto de divisão por J, por exemplo, é igual a zero. Se isso for verdade, quer dizer que o valor I, por exemplo, aqui 2, se ele entrar aqui, quer dizer que ele é divisível pelo o J, né? Que no caso aqui é 1. Então ele vai entrar. Quando ele entrar aqui, eu vou realizar, por exemplo, uma soma, né? Então, soma recebe soma mais J. O PDF já ajuda muito aqui nessas horas. Então, realizei aqui a soma, né? Vou tirar esses espaços. Eu vou focar primeiro na codificação, pessoal. Depois eu volto explicando toda a lógica, viu? Ok. Pronto. Então, se for verdade, entra.
Depois desse for aqui, eu vou ver o seguinte. Eu já realizei minha soma, né? Caso o valor seja divisível pelo J. E eu vou precisar, quando terminar tudo isso aqui, esse for, eu vou precisar fazer uma comparação, né? E imprimir. Vou fazer aqui até para ficar mais fácil a gente ver. Então, vou criar um if e vou fazer o seguinte: se o valor total daquela soma for igual ao valor atual, né, do i, do i, isso quer dizer que esse número é o número perfeito, né? Vou criar aqui, vou imprimir para a gente visualizar, né? Vou imprimir com um print, aí vou colocar, vou imprimir aqui no caso o i. E vou colocar aqui um BR só para quebrar a linha, né? Deixa eu ver aqui no meu champ. Vou salvar. Vou rodar aqui para ver se teve algum erro. Pronto, já apareceu, ó. Já deu tudo certo, apareceu o número 6 e 28. Eu vou aumentar aqui esse limite para vocês verem que vai aparecer 400 e uma coisinha. Rodei 496. Agora, vou diminuir aqui, já deu certo o código. Vou focar agora em explicar a vocês cada parte desse código. Vamos lá. Meu limite, meu intervalo, que eu quero procurar esses números perfeitos. Eu inicializei o for com o valor 2, porque lá na questão fala que não é para aceitar um número menor do que menor ou igual a 1, né? E eu comparo se esse 2 é menor ou igual ao limite, né? Se for verdade, eu entro nesse bloco aqui. Deixa eu até apagar isso aqui, né? Eu entro nesse bloco for. Assim que eu entro nesse for, eu já criei uma variável aqui chamada de soma e atribuí o valor zero inicial a ela, né? E aqui eu criei outro laço for, que é basicamente o seguinte: eu chamei de j, que é a variável, né? Aí eu fiz o seguinte: j inicializa com o valor 1 e eu vou comparar o meu limite desse laço for é o seguinte: é o j com o i de externo, né? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, nessa primeira execução ele vai fazer o seguinte: 1 é menor do que 2? Sim. Então ele vai incrementar, né? E vai entrar aqui dentro. Aí vai ver o seguinte: 2, aqui ó, 2. Resto de divisão por 1 igual a zero? Sim. Então ele vem aqui e realiza, tipo, atribui, né? Tipo, soma, que era zero, recebe 2. Recebe 2 não, recebe, é o J, recebe 1. Então, soma agora vale 1. Aí ele repete de novo o código, né? E vai o seguinte: é, repete o código novamente, vai o seguinte: é, ele agora 2 é menor igual, é menor do que 2? Não. Note que aqui é menor, viu? Não é menor igual, não. Então, como essa condição aqui não é verdadeira, ele já sai desse laço for e vem aqui, ó. A soma, que era 1, é igual a 2, que é esse carinha aqui inicial? Não. Então, ele não imprime, porque não é um número perfeito. Aí vamos lá. Saí desse laço for, entrei aqui, né? Não deu certo. Então eu inicializo de novo o laço for. Só que lembrando, esse i aqui agora, ele incrementou, ele é 3, né? Então vai ser o seguinte: 3 é menor do que o limite, né? Que é 500, sim. Então entra aqui, zero a variável soma e entra aqui de novo. J recebe 1 e J é menor do que 3? Sim. Então ele entra e faz aquele mesmo teste. Por exemplo, 3 resto de divisão por 1 é igual a zero? Sim. Então ele pega aqui e vai somar tipo 0 mais 1. 1. Aí repete de novo. Incrementou aqui, né? No caso agora ele já é 2. Aí vem 3, né? 3. 3 resto de divisão por 2 é igual a zero? Não. Então ele já não entra nesse laço aqui, continua 1. Aí roda de novo e faz o seguinte: incrementou, né? Aí faz o seguinte: 3 resto de divisão por 3 é igual a zero? Sim. Então ele vem aqui
pega, no caso, soma que tinha 1, recebe, incrementa, né, mais 3, que vai ser igual a 4. Vocês entenderam? Aí, quando eu termino esse laço for, ele vem aqui e imprime. Ele fala o seguinte: 4 é igual a 3? Não. Então, 3 não é um número perfeito. Aí eu vou pular aqui para quando for, por exemplo, aqui foi igual ao número 6. Aí vai o seguinte: inicializa com 6, aí fala o seguinte: tem toda essa parte aqui, né? Zero a variável soma. Aí vem 1 menor é menor igual a 6? Sim. Então ele entra. Aí ele faz aquele mesmo testezinho de novo. 6, resto de divisão por 1 é igual a 0? Sim, verdade. Então ele vem aqui, vai atribuir o valor 1 primeiro, né? Pronto, beleza. Aí voltou, incrementou e faz o seguinte: 2, né, que incrementou, é menor do que 6? Sim. Aí faz o seguinte: 6, resto de divisão por 2 é igual a 0? Sim. Se isso for verdade, então ele vem aqui, soma já tem o valor 1, eu vou somar agora o valor 2. Aí sai, repete o cálculo. 3. 3 é menor do que 6? Sim. Aí ele vem aqui e faz o seguinte: 6 dividido por 3 é igual a 0? Sim. Então, se isso for verdade, ele entra aqui, mais 3. Aí vem 4, ele faz o teste, aqui vem, agora vale 4, ele faz o teste, só que não é válido, né? Porque 6 dividido por 4 dá sobra, então ele não entra. 5 do mesmo jeito, e quando ele chega aqui e for igual a um 6, ele faz assim: 6 é menor do que 6? Não. Então, aqui ele finaliza esse meu laço for, né? E quando ele finaliza, ele vem para a impressão, que é basicamente comparar. Por exemplo, eu parei no 6, não foi? 6, a soma aqui, né? 6 é igual a 6? Se isso for verdade, então quer dizer que ele é um número perfeito. E aqui a gente finaliza o nosso código. Eu vou só corrigir aqui para vocês visualizarem melhor, né? Vou colocar um comentário aqui, caso vocês queiram tirar um print, né? Salvar, rodar novamente o código e aqui está. Lembrando que limite é que eu escolho meu intervalo. Então, se eu colocar 10, né? Só vai imprimir o 6. Se eu colocar aqui 100, só vai imprimir até o 28 e assim por diante. Ok? Qualquer dúvida, pessoal, estou à disposição.